Vamos lá, eu quero convidar agora para estar conosco aqui o Elton, nosso coordenador regional. Olá, meu amigo, tudo bem? Olá, pastor. Olá, desbravadores, primeira região. Tudo Aí, ok? beleza. Eu quero perguntar agora para você o seguinte: a gente está aqui num crescente, organizando o nosso clube e pensando em como fazer o planejamento, tudo mais. Mas olha, vem um monte de atividades ao longo do ano, vai surgindo oportunidades. Como é que a gente faz, Elton, para não perder o rumo e as atividades do Clube dos Bravadores? Às vezes acontece ter diretor que chega assim, não dá tempo de fazer todas as coisas do cartão até investidura e tal. Como é que eu mantenho o rumo? Como é que eu mantenho o foco das atividades do clube? E como é que eu ganho o apoio da igreja para essas atividades? Que também é uma coisa que muitos diretores falam para mim assim: ah, pastor, eu queria que minha igreja apoiasse mais. Fala aí, dá umas dicas para nós, Elton. Bom, pastor, a primeira, eu separei em 3 dicas, né? Eu vejo que são 3 dicas. A primeira é que o clube não seja irrelevante para a sua igreja. Enalteça a sua liderança da igreja, porque você tem um elo de ligação com ele, uma espécie de cordão umbilical ligado a ele. Então, você deve convidar os líderes da sua igreja para fazer meditações no seu clube. Outra coisa, você deve pegar os integrantes do seu clube, eles devem também fazer parte da igreja, ter cargos na igreja, para que você tenha voz ativa numa comissão, para que o clube veja o quanto você está trabalhando. Então, você deve realmente ver que esse pessoal, eles têm que ser parceiros do seu clube. Não deixe de manter a sua liderança da igreja sempre avisado do que vocês vão fazer, para não conflitar datas, isso é muito importante. Outra coisa muito legal, pastor, é que o clube, assim como a igreja, ele deve apresentar uma espécie de CRM. Nós, adventistas, fizemos nosso CRM semanalmente na igreja, e eu vejo que o clube também precisa fazer isso. O que seria? O clube mostrar a relevância dele na comunidade, mostrar o que ele está fazendo, se ele está ajudando com alguma praça, se ele está ajudando alguma outra entidade que não seja da igreja em si, e ele deve pegar e sempre mostrar isso para a igreja, o que ele está fazendo. Outra coisa é mostrar as crianças atingidas. Quantos não adventistas vocês estão atingindo? O evangelismo sendo pregado, né? Outra coisa interessante também é vocês mostrarem quantos estudos bíblicos estão sendo efetivados, quantas pessoas estão batizando. Isso é muito interessante para que a igreja mensure o tamanho do clube na liderança dele, né? E outra coisa muito legal infelizmente, assim, a gente tem que novamente pedir para vocês, participem dos nossos eventos regionais, participem dos nossos eventos de campo, porque todos aqui somos voluntários, estamos trabalhando direto praticamente agora, principalmente agora na quarentena, mantendo vocês motivados, mantendo vocês ativos, né? E todos somos voluntários e amamos a mesma coisa. Estamos aqui apaixonados pelo MDA, somos apaixonados por esse ministério, e entenda que nós somos a INC. Como você disse antes no início da live, o clube não é uma ilha, nós somos uma espécie de arquipélago, né? E todos estamos juntos na INC, todos somos a INC. Fica muito claro que quando a gente trabalha junto, quando a gente comunica junto e trabalha junto com as coisas do clube, as situações e todos os eventos acontecem com maior clareza, com maior facilidade, porque todos estão no mesmo propósito. Ok, muito bom, meu amigo. Obrigado aí pelos seus conselhos. É muito importante realmente que o clube tenha essa conexão com a igreja local para conseguir apoio. E é muito importante, meu amigo, que você demonstre para a igreja o que o clube está fazendo. O clube faz muita coisa, mas às vezes não Tá ouvindo, relata. Paula? E aí, quando não relata, meu amigo, a gente deixa de ganhar apoio. Mostre aí as bênçãos que seu clube traz para a sua igreja, tá bom? Tanto nas redes sociais, quanto na igreja local. Aproveite, ocupe os espaços, ok? Ganhe apoio para o clube. Vamos lá, eu quero convidar agora para estar conosco aqui o Adriano, nosso coordenador também. O homem está lá em Blumenau. Olá, meu amigo, tudo bem? Olá, pastor. Olá, líderes da ANC. Ele está Tudo munido certo aí por de aí? manual do administrativo, manual de especialidades, parabéns aí. Adriano, mais ou menos na mesma linha que eu fiz a pergunta para o Elton, eu queria perguntar para você como manter o rumo das atividades do clube dentro dos propósitos. O clube nasceu para salvação e serviço, mas o clube é um programa ao mesmo tempo espiritual e recreativo. Como é que a gente equilibra isso? A gente mantém o propósito do clube e não perde a linha aí com as reuniões. Vamos lá. Pastor, eu já até deixei aqui na mesa destacado bem o manual administrativo,
porque nele nós temos todo o guia do que nós podemos elaborar durante uma atividade de clube, né? Porque o problema acontece hoje quando um clube chega lá no domingo de atividade e ele não tem o programa. Simplesmente chega lá, o que vamos fazer hoje? Vamos jogar uma bola aí, faz a abertura, depois vamos jogar uma bola, um vôlei, vamos conversar e tal. E daí ele não tem um propósito, que é o quê? 2 pontos muito fortes, que é as classes, seja ela a classe bíblica ou a classe de especialidades, né? E também as classes regulares. E o que acontece? Se você chega e tem um programa montado, você tem lá várias especialidades, nós temos aqui um manual com mais, se não me engano, de 600 especialidades. E tem para todos os gostos, né? Tem para todo gosto. Todos os gostos. Todo tipo de atividade, todo tipo de hobby, tem para todos os gostos aí. Sim, pastor. E daí nela, quantas atividades tem recreativa? Que daí você pode, então, fazer um futebol, fazer um vôlei, um tênis de mesa, mas focado para a especialidade, porque nela você vai estar divertindo com a criança, fazendo a recreação, mas no final, ele, além de brincar, vai ter lá no dia da investidura a especialidade conquistada, né? Então, é muito importante que a gente foque, principalmente que o clube tenha esse planejamento, tenha esse programa todo detalhado, para que ele simplesmente não chegue lá e, o que der de fazer hoje, fizemos. Se não der, deixa, outra hora a gente faz. Então, ele perde qual é o foco principal, né, da atividade do clube. Muito bom, meu amigo. E olha, o clube ele tem que dosar isso, a recreação e a parte espiritual. O clube não pode ser também só a parte espiritual, ele tem essa natureza de ser recreativo e você pode mesclar as duas coisas, não é, meu amigo? Sim, com certeza, pastor. Ok, muito obrigado. Um grande abraço para você e para toda a sua região. Que Deus abençoe. Valeu. Olha, já a gente vai responder perguntas suas, então já vai mandando aí para o Paulo, vai mandando aí no grupo dos diretores, perguntas aí sobre essa parte de programação, sobre planejamento, programação, foco do clube, atividades do clube, isso é muito importante. E só para enfatizar ali a questão da recreação, não é nenhum mal que seu clube tenha ali um dia de recreação, de atividade, mas o foco do clube é classes e especialidades, certo? Às vezes a gente é tentado, até porque nós vivemos aqui numa região, Santa Catarina, com belezas e com atrativos turísticos incríveis. Por exemplo, nós temos aqui perto aí o Beto Carreiro, né? Não é nenhum mal que você vai lá com a sua família, é muito legal, bacana e tal, um parque de diversão e tal. Mas antes de você planejar levar seu clube em atividades assim, amigo, leva seu clube no nosso Campuri. Porque se você levar seu clube num parque de diversão, é gostoso, é legal, não vejo nenhum mal nisso, mas lá ninguém vai pregar para o seu clube. Num Campuri nós estamos preparando para termos ali pregadores, para termos ali mensagens, todo tipo de atividades para o desbravador, ele não vai encontrar em lugar nenhum. Na reunião do seu clube, ele pode brincar uma vez na vida de futebol, de jogar uma bola, de queimada, um momento para descontrair, mas lembre-se que esse tipo de atividade, eles brincam lá na quadra, do prédio deles, eles brincam na escola, eles brincam no campo da várzea, ali na rua, eles vão brincar em qualquer outro lugar. O programa de especialidades, de classes e cartões, ele só faz no clube. Então foca nisso, foca em atividades de classes e especialidades. Vamos convidar aqui o nosso amigo coordenador Mário, ele vai estar com a gente agora para responder aí um pouquinho sobre como a gente... desculpa. Vamos convidar o nosso coordenador aqui, o Jobinho. O Mário é daqui a pouquinho, certo? Quase que eu queimei a largada do Mário aqui. E aí, Jobinho, tudo bem? Como é que tá aí a cidade mais alemã do Brasil? Olá, pastor. Aqui tá tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Tá bom. Jobinho, é o seguinte, você viu que o pastor Ariel aí mandou um recado para você, disse que meu sermão foi não seja como Joabe, seja como Jobinho. Você é referência aí, cara. Pois é, o pastor Ariel é gente boa, eu gosto muito dele. Tá bom. Jobinho, nosso coordenador querido, fala pra gente um pouquinho aqui sobre os passos agora para colocar o nosso Clube de Desbravadores em atividade. Vamos lá, Jobinho. Muito bem, pastor. Clube de Desbravadores. Primeira coisa, Deus colocou no seu coração o desejo de fundar um clube aí na sua igreja. Procure o seu líder.
procure o pastor distrital. Uma coisa que a gente tem que ter consciência, o clube não é seu, o clube, ele é da igreja. Então, procure o pastor distrital, ele vai te aconselhar. Procure o seu regional, ele também vai dar aquela parte técnica. Procurou essas duas pessoas, aí agora o que você vai fazer? Leve esse pedido para a comissão da igreja, para que a igreja aprove a formação desse clube. Esse clube foi aprovado, você agora vai nomear as diretorias, você vai trazer a sua galera, aquelas pessoas que você vai trabalhar, que você gosta de trabalhar, aquelas pessoas que Deus também já colocou no seu coração. Depois disso, você agora vai fazer tá, das atividades. Gente, clube, ele não é feito com, e agora, o que nós vamos fazer? Chegou lá no domingo. Não, nada acontece por acaso. Tudo é fruto de planejamento. Você tem a sua turma, todas as atividades que você vai fazer. Aí agora, você abre um dia para as inscrições. Jobinho, e aí, pastor? Uma coisa importante aí sobre o planejamento que você citou, e a gente já estava conversando antes aqui nas entrevistas anteriores sobre a importância do planejamento, você tem que ter isso no papel. Ainda que você tenha a flexibilidade, não é, Jobinho, de mudar conforme as circunstâncias. Sim. Por exemplo, nós tínhamos todo um planejamento aqui e agora a gente está esperando aí a questão do coronavírus para ir se adaptando, se ajustando. O planejamento ele não é inflexível, ele tem que ter uma flexibilidade. Agora, o importante desse planejamento é que ele mostra para onde você está indo. Um grande problema, né, Jobinho, é o cara chegar na reunião de clube e aí dizer, o que vamos fazer hoje? Aí ele diz, eu sei fazer uns nós e amarras. Daí naquela reunião faz todos os nós e amarras e faz todos de uma vez. Não, vai ensinando por etapas, né? Ensina os mais básicos, vai num crescente, vai ensinando, aí um dia você testa se eles já aprenderam, faz uma competição, numa etapa, não é, Jobinho? O planejamento ele tem que desenvolver as atividades de clube em etapa, porque senão o que eu vejo acontecer é o seguinte, o cara pega tudo que ele sabe sobre acampamento, nós e amarras, e queima tudo em 2, 3 reuniões. Lá pela 4ª, 5ª reunião, ele não sabe mais o que fazer. Aí ele olha e diz assim, Jobinho, e aí, o que vamos fazer hoje? Hoje vamos marchar. E aí começa, né? E aí no próximo domingo, não, vamos marchar. E aí no outro domingo, aí não sabe, marchar já foi demais, vamos jogar bola, porque é uma recreação. E no próximo domingo, jogar bola de novo. Aí o menino já manja e diz assim, então jogar bola eu jogo lá na minha escola, não preciso acordar cedo domingo para vir aqui. Sim. E aí acabou o clube. Porque o desbravador sente que não tem planejamento, não tem programação, e ele não está sendo levado a sério. Então, Jobinho, enfatiza para nós a importância do planejamento, e aí o próximo passo aí. Pastor, aqui em Pomerode a gente tem um ditado, né? Para encher linguiça. As pessoas, quando não se planejam, quando não se organizam, eles ficam fazendo coisas para encher linguiça. E aí a gente fica usando ordem unida, fica usando nós e amarras, mas planejamento. Gente, até para criar o homem, Deus planejou. E se Deus é o nosso exemplo, Jesus é o nosso exemplo, vamos planejar. Nada é fruto do acaso, tá? Nada é fruto do acaso. Então, planejar. 3 coisas que a gente tem que ter, 3 perguntas. O que eu quero do meu clube, o que eu quero com essas crianças e onde eu vou chegar com essas crianças. Eu tenho que responder isso. Então, isso é fruto de planejamento. O que eu quero com essas crianças? Eu tenho que saber o que todo domingo eu vou fazer para saber onde eu vou chegar com elas. Tá? Então, planejei o clube, me aconselhei com o pastor, passo a passo. Me aconselhei com o pastor, tive o treinamento no regional, a comissão aprovou, nomeei a diretoria ali, planejei, estou com tudo pronto, tudo planejadozinho, e aí o que é que eu vou fazer? Vou fazer as inscrições. Abro um dia para inscrição. E aí, é legal, pastor, sair na rua ali da igreja, ir para as escolas ali onde a igreja, próximo de onde a igreja fica, fazer uma propaganda. A gente tem um produto excelente, que é o Clube Desbravadores. Então, vamos vender. E aí, eu gosto muito de dizer, a gente tem que ser marqueteiro. E a gente tem um produto fantástico, então vamos vender. Vamos fazer propaganda nas escolas, na comunidade. E abrimos esse dia de inscrição. Depois que está tudo feito, nós fazemos uma reunião inaugural, convidamos pais,
convidamos a diretoria da igreja, porque a gente tem que ter essa diretoria do nosso lado, porque eles são muito importantes para a gente, tá? Como eu falei, o clube não é nosso. E uma coisa interessante, uma coisa legal, se você já tiver com o seu uniforme, e eu aconselho até fazer antes, vá nessa reunião inaugural com o uniforme, você e a sua diretoria. Isso vai chamar muito a atenção das pessoas que estão ali, das crianças que estão ali também. É isso aí, pastor. Muito obrigado, meu grande amigo, que Deus abençoe vocês todos, família, os clubes. E nós vamos continuando aqui com a nossa live. Agora vamos pensar um pouquinho em como motivar o desbravador, porque você já tem um programa do clube, antes de começar, antes de trazer os desbravadores, você já tem um planejamento, você já sabe o que vai fazer com eles, você já tem um plano para o ano inteiro, você já dividiu com os conselheiros mais ou menos as primeiras reuniões, você já está organizado, você já fez as inscrições, recebeu eles, a meninada chegou no clube, você já fez a reunião inaugural, e agora, meu amigo, você tem que pensar em segurar esse público, porque isso aqui não é corrida de 100 metros, é uma corrida de maratona. Como é que você segura o desbravador até o final do ano e como é que você deixa ele incendiado, motivado? Meu amigo coordenador Mário, agora sim, hein? Agora é a sua vez. E eu quero te convidar aqui para estar conosco na nossa live. Olá, meu amigo, tudo bem? E eu quero olá, pastor. Olá, desbravadores. Olá, meus amigos da segunda região aí. Estamos juntos aí na pegada. Legal, Vamos legal. Lá, pastor. Mário, sempre muito animado. Como é que a gente faz para motivar os desbravadores? Para eles não pararem de vir no clube, para eles fazerem os requisitos, pensar em leitura aqui, a gente tem um monte de coisa da Bíblia que tem que ler. Tem muita gente que não gosta de ler e o pessoal, às vezes, meio teimosinho. Como é que a gente motiva a galera? É um desafio muito grande para todos, né? Mas eu quero, antes de a gente aprender, entender e saber como motivar o desbravador, eu quero pegar no pé, ou conversar com a liderança maior aí e entender aonde que está, onde que se encaixa para a liderança desafio e recompensa. Vocês já pararam para pensar nisso? Né? O desafio é levantar todo domingo de manhã, o desafio durante a semana correr atrás de atividades do clube para o final de semana. Entendeu? Eu gostaria de lembrar, assim, ó, eu vivi uma experiência bem interessante no Campuri DSA, 2019, está bem fresco na nossa cabeça ainda. Passamos 17 dias lá, trabalhando, suando muito, e aí eu meditei assim, por que a gente faz tudo isso, né? Por que a gente se sacrifica tanto, e etc e tal. Conversando com alguns líderes também, via o desgaste físico na liderança lá também, e aí eu me perguntei assim, ó, Senhor, me mostra pelo menos um detalhe. E algo que me saiu, não me sai da memória, eu vou levar para sempre comigo, diante de muitos clubes que passaram na atividade que a gente fez lá, um garoto. No final que fizemos a atividade, ele chegou, correu, me abraçou e falou, tio, muito obrigado. Com aquela espontaneidade, aquela alegria, e isso me marcou muito. Então, assim, esse é um dos pontos, tá, líderes? Que você tem a recompensa nessa questão, desafio versus recompensa, tá? Essa é uma das recompensas. A segunda, eu gostaria de destacar aqui, pastor, sobre, logo depois do Campuri, foi convidado a um culto de gratidão de um dos clubes que participaram no Campuri, e aí, ali foi muito emocionante, foi muito legal contar a experiência, como foi o desafio do ano, né, para conseguir chegar no Campuri, né, talvez eles sabem de quem eu estou falando aqui, mas no final daquele culto de gratidão, houve um batismo de uma desbravadora. Isso me arrepia só de me lembrar desse detalhe. Então, assim, para os líderes, para a liderança, que você que está assistindo hoje aqui, desafio e recompensa é isso. A alegria de ver os adolescentes trabalhando, aprendendo atividades que você está dirigindo e, principalmente, a salvação dessas crianças. E aí, continuando, em relação ao desbravador, né, se eu não for motivado, se eu não for desafiado, como eu vou desafiar um desbravador? Como eu vou motivar um desbravador? Né? Eu preciso estar apaixonado, preciso estar viciado no desbravador, preciso correr, a gente diz aí, os glóbulos vermelhos, né, nas veias aí, mas a gente precisa estar desbravador conectado o tempo todo. Tá aí um apaixonado pelo clube aí, que é o nosso coordenador Mário, hein? Ô Mário, deixa eu te perguntar mais um detalhezinho aqui, ó.
para a gente motivar a meninada? Qualquer um vai no acampamento ou funciona nesse esquema aí, desafio-recompensa? É isso aí, pastor. Eu estava chegando nesse ponto aí, né? O desbravador, o que ele faz nas atividades do ano? É desafiado ao quê? A participar de classes. Qual é o resultado? Qual é a recompensa? Não é aquela investidura top que você faz. Por isso que precisa investir com carinho, com muita atenção na investidura. Homenagear ele, compensar mesmo aquilo que ele fez durante o ano. E outra questão, as reuniões, a pontualidade, né? Aí vai liberar ele para ir no acampamento. Por exemplo, se envolver nos projetos do clube, tudo mais. Vai autorizar ele para receber a gratificação de participar no Campuri. Cada atividade deles é uma conquista, então, onde ele vai alcançando graduações, né? Okay. Exatamente. Muito obrigado, meu querido. Deus abençoe vocês aí, um grande abraço, obrigado pelo seu carinho, por suas dicas e conselhos. Nós vamos agora pensar com vocês, meus amigos, sobre como funciona a reunião de cada domingo no clube. Sabe aquele esqueleto, aquela receita de bolo, para mais ou menos você entender como é que funciona o dinamismo da reunião? As reuniões hoje têm que ser muito dinâmicas, com blocos, com movimentos, porque a nossa geração tem uma pegada sempre rápida, inconstante, e você tem que estar constantemente surpreendendo eles na reunião. Vamos convidar aqui nosso coordenador, Robertinho. O Robertinho já está aí no abrigo da selva dele. Ele é um camarada que já se refugiou aí do coronavírus e ele está num bivac isolado, mas nossa equipe o encontrou aí em um lugar remoto e conseguimos transmitir de lá. Grande, meu amigo Robertinho, fala um pouquinho pra gente aí sobre como é que funciona aí o esqueleto básico, os seus conselhos para todo domingo a reunião de clube ter mais ou menos essa receita. Fala aí. Olá, pastor, olá, os diretores que estão nos assistindo. A gente está separado agora, mas estamos juntos com o mesmo objetivo, né? Então, pastor, é o seguinte, eu penso assim, como se a gente fosse fazer uma fogueira, né? Nós temos aí 2 tipos de programa, o programa geral do clube, que é o programa anual ou semestral, né, do clube, e também temos o programa de cada domingo de clube, certo? Assim como quando a gente vai fazer uma fogueira, nós começamos escolhendo os melhores gravetos, a lenha menorzinha, para que a gente consiga montar o miolo dela. Quando a gente colocar a combustão ali, ela pega, então ela incendeia, e assim gerando calor numa fogueira ainda maior, né? Assim a gente tem que pensar também no domingo de manhã do clube. Nós temos que deixar ali as melhores atividades, os melhores planejamentos para o domingo de manhã no clube, né? E qual é o segredo para a gente fazer isso? Eu vou contar para vocês qual que é o segredo. Eu já fui diretor de clube, já fui conselheiro, já tive outras funções dentro do Clube Desbravadores, e eu vou contar para vocês o segredo de ter uma reunião de clube de domingo de manhã, em que você vai encantar o desbravador e que não vai dar vontade de ele voltar para casa. Sabe qual que é, pastor? Conta para nós aí, Robertinho. Manual administrativo do Clube Desbravadores. Esse é o segredo. Muitas vezes a gente cansa, a gente fica ali, passa noites planejando, pensando em o que a gente vai fazer para motivar esses nossos desbravadores, e a gente esquece de ler o que os nossos mais experientes já escreveram, que é o Manual de Atividades do Clube Desbravadores. E ali ele discrimina alguns pilares que são interessantes, que são, na verdade, primordiais para que a gente tenha um bom domingo de atividades. E para que isso aconteça, nós temos os seguintes pilares, que são as classes, as especialidades, o cantinho de unidade, a ordem unida, o civismo, atividades espirituais e comunitárias, e aí sim, também atividades campestres. Então, pastor, como que a gente vai fazer todo esse tipo de atividade, o que a gente vai colocar dentro dessas atividades? O manual também deixa claro para a gente. Ele nos dá um programa que ele é mundial e já foi feito para o desbravador, que são programas de classes e especialidades, as classes regulares e as classes avançadas. Então, todos os requisitos dentro dessas classes já foram planejados para que a gente possa ter uma atividade
bem bolada e possa exercer uma atividade com sucesso no domingo de manhã do clube. Legal. Pastor. Robertinho, então vamos imaginar o seguinte, o desbravador chegou no clube, estou ali 9 horas, eu faço uma abertura com civismo, com os ideais dos desbravadores, certo? E aí depois eu poderia ter um momento de meditação que eu posso aproveitar esses requisitos de classe, correto? Ou então, se for a época da classe bíblica, já faço a classe bíblica. Isso mesmo, pastor. Assim, a gente tem uma dificuldade, né? É pouca liderança, às vezes, no Clube dos Desbravadores. E o diretor, ele acarreta muitas funções, né? Então, o que o Clube dos Desbravadores tem bem para ajudar nessa situação? Que é o oficial de dia. Eu acredito que o clube ele deva se reunir periodicamente para organizar a cada domingo, entendeu? Uhum. E aí, nesses domingos, eles vão identificar, vão separar uma pessoa para ser o oficial do dia do clube. E esse oficial do dia, então, vai fazer a sequência de cada domingo, né? Muito bom, muito bom. Ok, meu amigo, muito obrigado aí. Que Deus possa abençoar vocês aí nesse seu retiro aí. Depois você já conta para nós como é que foi aí o bivac e as atividades. Grande abraço, Robertinho. Só lembrando para vocês, líderes, a gente pode manter uma sequência mais ou menos da seguinte maneira. Você faz a abertura do clube com os ideais às 9 horas. 9 e 10 você tem ali esse momento para meditação, que você vai usar ou a classe bíblica ou os requisitos bíblicos dos cartões, ou então vai ler uma inspiração juvenil, e aí você teria aí 9h35 os treinamentos diversos, que aí é o momento de você dar uma cansadinha na galera, porque eles chegam e tem que botar aquela energia para fora. Então é o momento da ordem unida, é o momento de um treinamento físico, é o momento de você dar aquela alongada na sua equipe de desbravadores. E aí umas 10 horas, depois de uma meia hora de atividade disso, você vai ter o cantinho da unidade, onde você pode cobrar os requisitos que foram lançados no domingo, na reunião anterior. E aí o conselheiro cobra os requisitos, já vai assinando o cartão para esses desbravadores. Às 10h30, então, você teria mais um momento de aí, especialidades que vão ser lançadas, ou requisitos das classes que vão ser lançados, e você vai até o final da reunião, lá por 11h30, mais ou menos. Tá bom? É isso aí, minha gente. Nós vamos agora chamar aqui o coordenador Irã, e ele vai nos falar... E aí, Irã, beleza? O homem tem um machado aí no fundo, o homem está pronto para a guerra. Esse é um grande desbravador. E eu quero te perguntar, meu amigo, como é que a gente mantém o foco das atividades na reunião do domingo? A gente já pensou no planejamento do ano, mas como é que a gente faz para essa reunião ser dinâmica, para ela ser legal a cada domingo? Olá, diretores dos clubes, olá, pastor. Olá, terceira região. Oi! O foco nosso é espiritual. Por mais que a gente acampe, ande no mato, faça todas as atividades, a gente é uma igreja. Então a gente não pode perder esse foco. O nosso foco é salvar do pecado e guiar no serviço. Somos uma igreja. Como eu vou pedir para um desbravador para ele observar a devoção matinal se eu não observo a devoção matinal? A nossa comunicação com as pessoas é muito mais visual do que verbal. As crianças conseguem notar pela gente se a gente é espiritual ou não. Então, primeira coisa, manter o foco, que é espiritual. A gente, como diretor, tem que ter o contato espiritual. Temos que acordar de manhã cedo, fazer a nossa devoção matinal, fazer o nosso contato com Deus. A criança, elas são pura energia. E a gente tem que aprender a fazer... Como que a gente vai fazer isso? Dosar o lado espiritual com o lado da criança energia. Temos que dosar isso aí. As nossas atividades têm que ser dosadas. Então não podemos ter só atividades espirituais e não ter só atividades de movimento, né? Senão a criança vai ficar um clube de escoteiro, né? E a gente tem que focar no espiritual. Então, o nosso foco, que foi falado sempre aqui, é desafio e recompensa. A gente dosar bem as atividades externas e as atividades internas. Na nossa região aqui, tem muito local. Na sua região também tem. Você não precisa ir muito longe para procurar uma montanha, um morro, uma caminhada, um rio, um lago que você possa fazer. Então, 10 quilômetros em volta da sua região é um local que você pode conseguir algumas coisas que você pode... animar as crianças para ir. Irã, e daí começa desafio e recompensa. Irã, eu não sei a realidade aí dos clubes, como é que você, diretor, está fazendo, mas quando eu era desbravador, uma coisa que a gente curtia muito e motivava o nosso clube era as caminhadas.
Por quê? Porque a caminhada é fácil de você, diretor, organizar, ela é barata, entendeu? Cada um leva seu lanche, sua mochilinha, e a gente ia lá, saía cedinho, caminhava com a galera, passava o dia na mata, fazia as atividades de fogueira, os ensaios. Então, é o tipo de atividade barata e fácil de fazer que motiva muito. Eu acho, Ira, que a gente tinha que ter isso de pouco em pouco no clube. Cada 2, 3 meses, você tem que ter uma dessas. E pelo menos aí um acampamento, né? No mínimo, uma atividade diferente por semestre. No mínimo, no mínimo. Isso. Mas a cada 3 meses, uma coisa diferente para a criança fazer. E o acampamento, se animar, né? aquele acampamentozinho de clube barato, que é um acampamentozinho de unidade, cada unidade prepara a sua comida, você testa na prática, você descobre que os caras às vezes não conseguem nem acender a fogueira com fósforo, daí você vai lá e ensina o desbravador a fazer a comida na fogueira. Isso aí é inesquecível, gente. É isso que motiva e traz o desbravador, não é, Ira? Exatamente. Esse mundo agora moderno, as crianças são fechadas em casa. Quando eles vão para um negócio desse aí, eles ficam loucos, ficam soltos. E a gente tem que aproveitar esse momento para eles ficarem interessados em ir para o clube. Uma coisa que a gente sempre fazia aqui também é o esporte. Eles gostam muito de esporte. A gente jogava para sábado à noite esporte. Mas só ia para o esporte quem participava da classe bíblica, que era um pouco antes do esporte. Ó, aí então, é legal. Eles iam para a classe bíblica já focando no esporte, né? E daí depois participavam do esporte. Então a gente tem que amarrar as situações para dosar a situação. E já pode ir juntando com o pessoal do Ministério Jovem, fazendo aquela parceria. Muito bom, meu amigo. Eu acho que a gente poderia dizer até, Ira, que clube que não faz classes e especialidades, né? Cartão de classe. Clube que não faz classe é clube sem classe, não é? É isso aí, meu amigo. Grande abraço, que Deus abençoe, viu? Beleza, pastor. Tchau para todo mundo. Valeu, valeu.